Olha, eu vim aqui para te dizer que você não é tão importante assim. Para algumas pessoas pode ser um pouco assustador e para algumas pode ser um pouco libertador. Depende da perspectiva. Eu só acho que é importante a gente lhe dar a devida desimportância, porque eu acho que causa um equilíbrio, sabe? Porque o ego, ele tem que nos servir, né? E não ao contrário, né? A gente servir ao ego. Porque daí a gente se perde na existência. Se a gente for analisar bem, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Já a linhagem humana surgiu há cerca de 2,5 milhões de anos. Mas pesquisas recentes sugerem uma hipótese de que nossa espécie surgiu pelo menos 500 mil anos antes do que imaginávamos. Então você pode ver aí a grandeza disso tudo, né? Eu tô falando disso porque eu escrevi uma coluna recentemente sobre esse tema. Eu sou colunista num site aqui na minha cidade e toda semana eu escrevo um texto reflexivo, provocativo, sobre qualquer tema que venha à minha cabeça. Observação: eu não utilizo inteligência artificial para escrever os meus textos, a não ser para fazer uma pesquisa no Google sobre uma informação específica que eu não tenho conhecimento, mas é algo assim, para pesquisa mesmo. Mas o texto, a narrativa, é tudo da minha cabeça. Eu só queria pontuar isso porque nós estamos na era do ChatGPT e de, enfim, novas ferramentas surgindo aí. A inteligência artificial já existe há muito tempo, mas essas novas ferramentas estão aí agora. Mas eu acho que é legal pontuar porque nada melhor do que a gente exercitar também aqui, ó, a nossa massa cinzenta, nosso músculo cerebral e não só o músculo aqui do bracinho, né? Enfim, fechando o parênteses aí que eu abri anteriormente, escrevo, né, sobre diversos temas e o penúltimo tema que eu escrevi foi sobre isso, de você não ser tão importante, e a gente dá essa devida desimportância para nós mesmos, porque isso é libertador, querendo ou não. A gente coloca o nosso ego no lugar certo, eu acredito. Eu acho que o advento aí das redes sociais fez com que a gente só olhasse para o nosso próprio umbigo e achasse que a gente tem alguma devida importância maior do que sei lá o quê. As próprias redes, querendo ou não, é como se fosse uma câmara de eco, onde reforça todas as suas crenças e o que você acha legal. Então, isso causa uma falsa... É uma ilusão, né? Aquela sensação ilusória de que o que você pensa é melhor que o outro, ou que você é mais bonito que o outro, e que a sua vida é mais interessante que a outra. E no fundo não tem nada a ver com isso, né? Todo mundo tem uma vida, todo mundo tem uma história, todo mundo tem a devida importância. Mesmo que nós não somos tão importantes assim, ao mesmo tempo, nós somos importantes na vida de alguém, na vida de quem tá do nosso lado, de quem tá no meio do nosso corre, entendeu? E aí que tá, a gente ter consciência disso. Dar a devida importância para essas pessoas que estão do nosso lado e não para, sei lá, milhões de pessoas que te seguem e mal te conhecem, entendeu? Pessoas vão, pessoas vêm, vão embora e chega outras, pessoas morrem e aí nascem outras pessoas. E isso é a vida, entendeu? De uma forma muito simplória, às vezes tem pessoas que, não vou fazer isso, porque o que vão pensar de mim? Não vou com essa roupa, né? Já usei ontem. Não, tô com vergonha, não. Cara, desculpa falar, mas todo mundo tá cagando pra você, de verdade. Tá todo mundo focado na própria vida. Então se você tá preocupado tanto, tipo, não vou fazer isso aqui não, cara. É a sua vida, entende? É a sua vida e ninguém vai fazer por você. Ninguém mesmo. Então, essa devida desimportância também alcança um degrau interessante que é até existencial, né? No sentido de você olhar a existência e todos esses anos que nós existimos, que o planeta existe, que a humanidade existe, e ver como é tudo muito cíclico,
né? E as coisas, elas desaparecem com o tempo. Então, no fundo, sendo um pouco existencialista aqui, é que eu não posso deixar de lado esse meu lado. Que ninguém vai lembrar, entende? Ninguém vai lembrar, as coisas vão desaparecer. Lembrando até de um filme que eu gosto muito, da Ghost Story, que um cara, dentro de um monólogo, ele tem esse monólogo super existencialista, falando do tempo, né? E como o tempo, ele corrói tudo. E diante disso, é muito fácil esquecer das pessoas. Esquecer dos atos que elas... Entendeu? O que elas fizeram, deixaram de fazer, o que elas foram. E elas falaram, e o cara falou assim que até o próprio Beethoven, né? O Beethoven, um cara, é um gênio. Os próprios gênios foram esquecidos, entendeu? Então, assim, não é pra ser uma conversa triste. É pra você perceber a sua total, assim, insignificância no universo, mas ao mesmo tempo um grande potencial de existência mesmo. Pô, você existe, entendeu? Tem alguém igual você no planeta? Não tem, sabe? Não tô aqui com o papo coach de você é único. Não é isso, mas pensa bem. A gente perde muito tempo dentro da nossa cabeça, pensando demais, teorizando demais, se preocupando muito, sabe? E o tempo tá passando, a vida tá passando. Então, às vezes, essa preocupação excessiva, no fundo, é achar que a gente é muito importante, entendeu? Que, nossa, vão lembrar de mim, vão pensar de mim, o que vão pensar? Cara, não. Honestamente, não. E isso pode ser libertador. Porque daí abre um leque de possibilidades, de opções do que você pode fazer com a sua vida, com as suas próprias escolhas, obviamente, não sendo assim um sem noção. Não sendo um sem noção, tá tudo certo, entendeu? Mas acontece, né? A gente é ser humano, a gente comete erros todos os dias. Mas eu acho importante a gente não tentar cometer o mesmo erro, pelo menos, né? A gente tenta, mas... Enfim. Mas é isso, a gente tá tentando. Essa é a questão, né? A gente é criança, a gente cresce e existe lá dentro da gente, né? Habita uma pessoa lá dentro da gente, a gente sendo adulto. Aquela criança, aquele adolescente que sonhava com diversas coisas, né? E queria criar tanta coisa da própria vida. E ainda ele tá lá, entende? Ainda ele tá lá. E às vezes a gente precisa dar ouvido pra essa criança interior, entende? Porque a gente vai passar a vida inteira explorando mesmo. Explorando, conhecendo, se reinventando, evoluindo. Essa é a real. Porque achar que a gente vai estar pronto em algum momento, ou que a gente vai estar perfeito, é pura ilusão. A gente sabe que é. Então eu acho que quando a gente chega numa fase adulta, a gente percebe que errar é uma das coisas mais interessantes também. Não é um grande problema. E ninguém precisa condenar ninguém. Entendeu? Até porque, né, o julgamento... se a gente tá julgando, a gente... Tem alguma coisa nossa ali no meio, né, desse julgamento. Então, os próprios julgamentos não fazem muito sentido, né? Porque a gente tá apontando pro outro e esquece das nossas próprias falhas, que nós também temos, né? Todos nós temos. Então é interessante esse exercício de humildade mesmo, né? É quando você reconhece de verdade a sua própria desimportância, a sua própria insignificância, mas não de uma forma deprimente, né, gente? Não é isso. Não de uma forma deprimente, triste e melancólica. Não é isso. Apesar de que eu já fui, isso ainda habita em mim, mas a melancolia sempre se fez presente na minha vida de uma forma muito intensa. E eu ainda acho que ela ainda orbita em mim de uma forma talvez diferente, talvez até um pouco mais madura. Porque antes era uma coisa que talvez me deixava muito para baixo. Hoje em dia eu tento usar ela a meu favor.
Então, essa é a questão. Pra gente não parar na vida, pra gente não estagnar, lembrar dessa desimportância, ao mesmo tempo com um olhar carinhoso diante da existência, de que você também, ao mesmo tempo, é importante para alguém. Nem que seja uma pessoa ou um cachorro, entendeu? Até porque se você tiver um cachorro e só esse cachorro, é só esse ser que tá na sua vida, você tem que entender que você é a única pessoa que aquele cachorro tem. Pra ele, você é a única. Ele não tem mais ninguém. Então, assim, vamos tentar olhar para as coisas reais, né? O que é real na sua vida, de fato? Não são os milhares, os milhões de seguidores que estão lá e você mal conhece. Não tô dizendo que não é importante, né? As redes sociais estão aí como ferramentas importantes de trabalho e tudo mais. Não vou do 8 a 80 aqui. Mas perceber o que de fato é real, o que de fato importa e o que de fato é importante. Entendeu? Então, eu acho que quando a gente entra nesse estado de lembrar que não somos tão importantes assim, eu acho que dá pra sentir um pouquinho do gosto ali, da liberdade, entendeu? De ser quem a gente é. Mas, como sempre, né? As coisas levam tempo mesmo. Tudo leva um tempo. E, obviamente, junto com a dedicação, né? Pra gente tentar, sei lá, ser um pouco melhor. Ter um pouco de bem-estar. Eu aprendi uma palavra, bem-estar subjetivo. A gente pode substituir isso pela palavra felicidade. O bem-estar subjetivo, ele é um pouco mais... Não causa muito estranhamento, né? A gente fala felicidade e as pessoas já ficam assim... Então, é isso, gente, que eu queria trazer aqui. Não sei se fez sentido. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo com quem você ama. Não lembra de se inscrever no meu canal, de curtir. Eu sei que eu não sou aquela criadora de conteúdo que traz vídeo toda semana, mas quando eu trago é porque realmente eu amadureci sobre aquele pensamento, aquela ideia, e provavelmente eu escrevi sobre ela, ou não, tem vídeos que eu não escrevi sobre, só realmente eu analisei aquele assunto. Que saibamos desfrutar do nosso tempo com as coisas que realmente importam, com as pessoas que realmente importam e com as coisas reais da vida. Porque, assim, eu adoro a internet, eu adoro as redes sociais. Mas a gente sabe que isso já é quase uma extensão de quem nós somos. E eu tenho uma impressão que em algum momento da nossa vida a gente vai ter que se aproximar cada vez mais do que é mais real, do que é palpável, sabe? Eu vi um post esses dias, pra finalizar esse vídeo, eu vi um post esses dias no Instagram de um artista, acho que era de artes mais visuais, assim, enfim. E aí eu tava falando dessa questão da tecnologia. O que realmente é seu? Sabe? O que realmente veio de você? Uma ideia, uma criação, o que seja. Porque a gente está otimizando e automatizando muita coisa, terceirizando muita coisa, né? E assim, o que de fato vem de você? O que de fato você está criando? Entendeu? Isso seria um assunto para outro vídeo, né? Mas tudo bem, eu já trouxe para esse e a gente pode discutir em outro. É assim, gente, a minha cabeça é desse jeito, é estranha. Porque daí eu vou pensando, ela vai em escalas assim, entendeu? Mas tudo bem. Fica aí outra reflexão. O que de fato é seu. E eu trago um convite aí pra você criar alguma coisa. Pode ser uma coisa pequena, entendeu? Porque é interessante essa exploração interna. Nós somos criadores, entendeu? Acho que a gente veio pra vida pra criar alguma coisa. Se for só pra consumir e reproduzir e otimizar, tipo, sério. Honestamente, eu não acho que tem muita graça, não. Mas é isso, gente. Senão eu vou ficar devaneando aqui e o vídeo vai ficar longo e é isso. Até mais.